O mercado de trabalho sofreu muitas mudanças nesses últimos 20 anos. Antigamente, as pessoas iam ao mercado de trabalho em busca de vagas e de emprego. Hoje, as empresas necessitam de bons profissionais, mas o formato é um pouquinho diferente, não necessariamente buscando contratar como funcionário, apesar de haver muito trabalho e muita necessidade de profissionais qualificados. É pensando nisso que hoje no programa Talentos em Foco nós vamos falar sobre uma nova tendência, que é o empreendedorismo individual. Confira. Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e hoje o tema é empreendedorismo individual. Vocês talvez conheçam, devam perceber que existe uma tendência no mercado de uma formalização, de uma forma que as pessoas começam a lidar, que é ter o seu próprio negócio, mas não os negócios maiores, e sim profissionais ou liberais que se tornaram empreendedores, ou mesmo algumas profissões que acabam esses profissionais pedindo uma chamada linha solo de atuação, né? O Brasil, ele tinha uma característica há anos atrás, que os empreendedores se tornavam empreendedores muito mais por necessidade. As pesquisas mais recentes feitas pelo PNUD e pela ONU, o empreendedor brasileiro, ele se torna cada vez mais empreendedor por oportunidade. A diferença é muito grande, significa que eu vou buscar um negócio, uma condição de trabalho, por algo que eu vejo como uma condição de melhoria, de desenvolvimento, e não porque eu preciso necessariamente só me sustentar. Então, existe uma mudança muito grande no comportamento até desse tipo de empreendedor. Para a gente falar sobre esse assunto, eu trouxe o meu colega, meu amigo, consultor Djalma Moraes, e nós vamos bater um papo sobre esse assunto, falando sobre o comportamento e sobre um pouquinho sobre como é que funciona essa legislação para se tornar um microempreendedor individual. Seja bem-vindo, Djalma. Ô Paulo, obrigado. Acho que é muito gostoso vir falar sobre um assunto tão interessante, principalmente na atualidade no nosso país, né? Ainda mais com essa tendência de eleições aí, o pessoal na expectativa do que vai acontecer, inclusive para os empreendedores. Exatamente. Né? Quais as portas se abrirão. Você tem dado também treinamento para capacitação para empreendedores, não é isso? Exato. Tenho dado capacitação, inclusive as escolas que trabalham com formação profissional já estão se preocupando em colocar esta matéria dentro da grade, o que já facilita um pouco. A grande dificuldade que a gente tem ainda é que muitas pessoas vão para essas escolas pensando em ter seu emprego com carteira assinada. Exatamente. E durante o processo eles vão descobrindo que há uma oportunidade grande de eles serem donos do seu próprio negócio, de terem seu próprio faturamento, de conseguir se estabilizar bem mais rápido do que num processo CLT. Sim, a oportunidade aí é uma questão de uma condição até de tipo de trabalho, né? Sim. Existem outras profissões surgindo, existem necessidades do mercado. E às vezes eu não tenho uma empresa que necessita só do meu trabalho, mas eu tenho várias empresas ou vários clientes possíveis aí que eu posso atender, né, com essa condição profissional que eu me enquadro. Ou uma qualificação que eu faço, ou uma expertise, algo que eu tenha que eu posso oferecer para o mercado, não é isso? Sim, algumas profissões elas acabaram mudando, né, criando um diferencial. O profissional que é dono do conhecimento, ele passa a oferecer esse conhecimento para a empresa e passa ele mesmo a gerir o seu próprio negócio. Então hoje nós temos aí não só a infinidade de consultores, mas em algumas áreas pessoas que entram em determinados momentos. Ora dentro das universidades, ora dentro de projetos de pesquisa, a pessoa entra lá, executa a sua parte e sai. Né? De outra forma também tem aquele empreendedor que a princípio ele começou pela necessidade, mas ele foi descobrindo que na medida que ele for evoluindo, que ele for buscar conhecimento, for buscar apoio de alguns órgãos de fomento, ele vai mais longe. Né? Quando a gente fala hoje nas startups, pensando aí no pessoal da área de TI, a gente vê assim, tem muitos caras que trabalham sozinhos. Exatamente. Né? Eles têm expertise em determinada área, eles vão atender determinados projetos, inclusive a gente fala muito em coworking, né? Que tem esse lado também, mas detalhe interessante, muitos vão buscar especialização porque eles passam a ser mais valorizados no mercado. E é importante deixar claro que quando a gente fala de empreendedorismo individual, não é só aquela caracterização da legislação que é do microempreendedor individual. É aquele que individualmente empreende algo. Sim. Que pode ser do trabalho técnico, pode ser também de vendas, algo do gênero. Sim. Nós temos aí casos de engenheiros, por exemplo, que têm suas habilidades em algumas áreas em que eles se tornam consultores ou até, a gente pode falar, experts em determinadas situações, em que são convocados, até com salário razoável,
para atender aquela demanda e continuam levando sua vida, hora com pesquisa, hora dando aula, tal, mas assim, eles sabem que tem um nicho de mercado que é para eles também. Essa é uma característica do profissional, por exemplo, que tem uma graduação. Ele vai se especializando cada vez mais e ele começa a ser chamado para trabalhos específicos, né? Exato. Seja para uma empresa que exige pesquisadores de alto nível, né? Seja alguns grupos de empresas que têm essa necessidade. Exato. Então, nós estamos falando de características bem diferentes para o mesmo tipo de ação, né? Sim, exato. De empreendedorismo. Aquele que precisa de alta especialização, mas também nós temos os profissionais, né? Os profissionais que sejam que têm especialização, por exemplo, podologia, costureiras, né? Que fazem trabalhos como individualmente, ou porque abrem um local, ou porque fazem consertos, reparos, né? Também profissionais de hidráulica, como é que é o marido de aluguel, né? Por exemplo, que pode ser uma pessoa só que faz esse trabalho, que faz a parte elétrica. São ações tipos de atividades que já existiam como autônomo. Exato. Que hoje agora são melhor regulamentadas, inclusive, numa condição, até que a gente vai falar rapidamente no momento aqui, de menos custo, né, na questão da legislação. Né? Até o pessoal de alimentação, Paulo. Às vezes tem pessoas que já faziam, por exemplo, salgados para vender de uma forma muito informal. Né? E com o tempo eles foram descobrindo que existia uma necessidade de mercado específica, alugaram um ponto, montaram uma infraestrutura e estão aí. Agora em São Paulo, por exemplo, o pessoal que está começando lá com o food truck, né? Então você tem vários tamanhos. Às vezes a pessoa que tinha um carrinho, né? Hoje vai se regulamentar, vai se especializar num segmento de alimento específico, que nem nós já tivemos caso aí de São Paulo, o pessoal da Empada Brasil, por exemplo, que com trailer começaram a vender empada e a coisa pegou, espalhou. Hoje tem outros gêneros de alimentos, né? Até cozinhas específicas, né? Que a pessoa pega, faz determinado, vamos supor, taco, né? O cara tem lá, ele sabe fazer, ele vai estudar, vai fazer uma infinidade de coisas para ele poder explorar aquele nicho de mercado. Que a alimentação também tem uma abertura muito grande, né? O pessoal quer coisas novas, né? Nós vemos hoje, por exemplo, temaqueria, sushi. Antigamente a gente tinha que ir num local específico. Hoje tem pessoas que se oferecem para ou dar o curso ou fazer isso na casa das pessoas, né? E com atendimento bacana. Temos hoje o pessoal da área de saúde, né? Que nem você falou, podologia, mesmo o pessoal de massoterapia, os próprios quiropratia, os próprios fisioterapeutas hoje, conheço alguns que só trabalham em residências. Tá? Não querem fazer massagens, por exemplo, também? Também, cuidar de pessoas idosas, por exemplo, aquelas massagens terapêuticas, né, para pessoa idosa. Então, o que a gente vê assim, é um mercado que cada vez mais ele vai se diversificando. Outra vertente que foi falado no programa anterior com o Dorival, quando ele falou de visual merchandising, falou do vitrinista, né? Vitrinista. Às vezes o vitrinista é um profissional realmente que atua de forma individual, que tem uma expertise muito grande naquele foco e ele é contratado de forma individual para fazer em vários tipos de negócios ou vitrine, né? Sim, inclusive até falando, vamos supor, na possibilidade, às vezes a pessoa tem essa habilidade e ela vai vendo que tem muita gente que precisa do trabalho dela, tá? E vai conquistando os clientes. E muitos têm até clientes fixos, né? E clientes que às vezes quando ampliam de tamanho, aumenta o trabalho também para essa pessoa, né? A gente vê também que muitas pessoas hoje já estão empreendendo com um projeto. Né? Mesmo sendo um pequeno empreendedor, ou um microempreendedor, ou um empreendedor individual, já tem um projeto. Já sabe exatamente o que ele quer, onde vai chegar. E outra coisa que é legal, né? A gente vê que esse pessoal tem uma tendência a ficar mais tempo no mercado do que aquele empreendedor antigo que ia por necessidade e de repente numa dificuldade ele não tinha um planejamento e acabava tendo que desistir do próprio negócio. Então, a primeira coisa que a gente está falando para vocês você está aí, está buscando uma ocupação no sentido de um trabalho, e às vezes sente uma dificuldade para se inserir novamente no mercado, principalmente o pessoal mais velho, né, acima de 40 anos, que existe ainda um preconceito em relação a esse tipo de profissional. Então você fala assim, o que eu posso fazer? Olha aí, existem várias oportunidades, né? E oportunidade é uma questão de visão, né, de percepção das necessidades. Então pode ser algo que já se faz no mercado ou algo diferente também. Que você pode oferecer nesse mercado de forma individual. Que hoje pode ser empreendedorismo individual, daqui a pouco você começa a crescer e acaba agregando outras pessoas e monta uma empresa maior. Isso pode ser no formato de empresa ou de autônomo, depende do que você vai constituir na verdade. E aí, como o Djalma colocou bem, é essa questão de ter uma condição de permanecer mais no mercado, não por necessidade. É claro que envolve
outro ponto que nós também vamos falar aqui, que é a questão do planejamento Sim. pré e da manutenção desse negócio, porque Isso. aí existe uma mistura que se faz muito grande nos empreendedores, que é misturar finanças da vida pessoal com do trabalho, né? Misturar a questão da rotina pessoal com a rotina profissional, Sim, sim. e aí ele acaba se atrapalhando muito nesse processo, né? Outra área que eu me lembrei agora é o pessoal que faz perua, né? Perua Sim. de escola, Sim. transportes de pessoas para outras cidades, como aqui na nossa região, de Santos para São Paulo, Sim, sim. né? Que são os que têm veículo e fazem o processo de locação do carro e do serviço também, Sim, né? sim. É interessante, Paulo, você falar que, por exemplo, aumentou muito o número de vans na nossa região com a chegada da Petrobras e outras empresas mais. E o que a gente está vendo, que é interessante, aquele cara que tinha a Kombi já passou a comprar uma van, um Sprinter, alguma coisa do gênero. Ele já viu que não adianta deixar o veículo pelado, né, só tranquilo. Não, tem que ter ar-condicionado, você tem que ter som, tem que ter um monte de coisa. E ele mesmo tem que se vestir melhor para poder atender essa clientela. E outro detalhe legal... Qualificar melhor, até numa língua. Outra, até numa língua. E outra coisa legal que a gente vê, assim, esse pessoal passou a se administrar melhor também. A questão de ter uma agenda adequada, ter oferta de serviço diferenciado. E um detalhe legal, os veículos sempre renovados, né? A gente pode perceber, se a gente olhar na cidade, nós não vamos ver mais vans caindo aos pedaços rodando por aí, né? E um detalhe, eles se cadastram através da prefeitura ou através de algum órgão para poder ter os treinamentos necessários para poder explorar a profissão, né? E outra coisa, disputam o mercado no nível de igualdade, né? Então tem as empresas que têm as suas vans, mas tem aquelas pessoas já empreendedor individual que tem e até mantém uma clientela constante. A diferença é que as grandes empresas têm o dinheiro, mas os pequenos eles têm a velocidade que a grande empresa não tem. Então ele faz uma modificação numa atuação dele Muito que rápido. às vezes não tem um custo muito alto, é uma forma de atender, uma forma de colocar. Isso me lembra muito bem a sua esposa, que é podóloga, Sim, né? sim. Que uma das coisas que eu acho muito interessante que ela faz é mandar uma mensagem quando você está mais de um mês sem fazer o pé, né? Seu pé está carente, lembre de mim, né? Lembra de mim, você chegar lá e como vocês estão fazendo agora aniversário esse mês, tem um bombonzinho para o cliente, né? Tem. Quando você chega lá sempre tem uma coisa nova, diferente. Sempre. Então é o que vem agregado ao processo do produto. Sim. Mais uma vez, o que foi falado semana passada, né? Não é só a questão do serviço que você oferece. Você não pode ser um ótimo podólogo, por exemplo. Pode ser um ótimo arquiteto, sei lá, qualquer profissão. Mas o que existe por volta disso, né? O acolhimento. Acho que assim, o grande detalhe que a gente percebe é a mudança de postura. Porque, por exemplo, o profissional não tem que pensar só no que ele vai ganhar. Ele tem que pensar em manter essa clientela e até sofisticar o gosto dessa clientela. Porque pode ter serviços diferenciados que ele pode prestar. Eu, no ano passado, estava com a turma de design de interiores, né, num dos cursos que eu estava dando, e no curso tinha uma policial militar, que falta 2 anos para aposentar. O que ela disse para mim? Olha, eu quero montar uma empresa de reformas, que eu sei que é um mercado muito bom, lá naquela região de Peruíbe e Itanhaém, que não tem profissional especializado. Eu quero selecionar os melhores profissionais para trabalhar comigo. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é conhecer esse mercado. Perfeito. Eu quero pesquisar, eu quero saber o que precisa, que tipo de negócio é necessário, porque eu estou farejando o seguinte, reforma rápida é uma coisa necessária, porque de repente é só derrubar uma parede, colocar uma porta, isso a gente pode fazer rapidinho. Então ela falou assim, eu também vou treinar para fazer. E a hora que eu tiver melhor, eu começo a contratar o pessoal, porque eu já tenho a clientela, eu já sei o que eles gostam. Falei, caramba, ia ser uma visão bacana. Pessoa que já está se preparando para um momento em que ela vai voltar para casa, teoricamente, e vai poder explorar uma profissão. No caso até da minha esposa, como você fala, ela trabalhou 10 anos no mesmo local, mas com uma visão de empreendedora. Ela já trazia algumas soluções para o próprio local, ela já estava pensando em ter seu próprio espaço e foi construindo isso. E o que acontece? A clientela foi junto com ela. Com essa clientela, ela não podia decepcionar, fazer um serviço pior do que ela tinha. Então ela tinha que evoluir também com a clientela, mas só que ela tinha que estar um passo à frente do concorrente. Ou seja, acolher melhor, criar algumas facilidades. Tal. Então, acho que esse é o olhar empreendedor, principalmente do pequeno, que tem que ser o mais valorizado. Ele não precisa sofisticar demais, ele precisa caminhar passo a passo para que essa clientela possa investir cada vez mais no trabalho dele. Cada vez que o trabalho ficar mais sofisticado, ele pode cobrar mais, que o cliente vai se sentir bem. Ok. Né? Porque não é só dinheiro, é a questão de você atender e satisfazer. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, desse comportamento, o que faz diferença.
logo depois do intervalo. A gente volta em seguida. O Lar Espírita Mensageiros da Luz, que é uma entidade de cunho religioso, mas é óbvio que o foco do trabalho deles é assistência a crianças portadoras de paralisia cerebral. Essas crianças, elas vão desde crianças bem pequenas, bebês e tal, até crianças de 59 anos. Então, na verdade, são pessoas com uma dependência muito grande, porque não tem mobilidade alguma. Então, tem uma equipe grande, tem lavanderia, como está falando, a parte de nutrição e alimentação. As crianças ficam ou na situação de estarem numa cama ou de movimentação, mas existem muitas atividades que essa instituição faz, porque leva elas para a piscina, leva elas para a praia, fazem uma forma de integração, e estimulam essas crianças, né, ao seu desenvolvimento dentro do limite que a condição física dela coloca, né? Então a sugestão é que vocês visitem o site do mensageirosdaluz.org.br, conheçam um pouco mais sobre esse trabalho, possam fazer doações sim, doações em dinheiro, em espécie, nos bancos indicados, possam também fazer doações em produtos que são colocados como necessidade do mês, e mais ainda, façam a visita normalmente é no domingo, você pode ligar para a instituição e fazer uma visita lá marcando com o pessoal, ok? Estamos de volta com o programa Talentos em Foco e hoje o tema é empreendedorismo individual. Antes de continuarmos o assunto do tema, a dica é, que essa dica é forte, é o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento que acontece todo ano em Santos. Ele acontece no final de novembro, de 25 a 28 de novembro. É o 29º Congresso. E esse congresso tem gente do Brasil todo, existem vários trabalhos que são apresentados, existem palestras magnas que são colocadas, né? O Joaquim Barbosa vai ser quem vai abrir o congresso, falar sobre ética e poder no Brasil, é bem interessante ver. Então fica essa dica para vocês poderem acessar, né? Conhecerem no site da abtd.com.br. Uma dica para vocês sobre o tema de hoje, né? Nós estamos falando sobre empreendedorismo individual. Uma das condições, por exemplo, legais para você constituir é o MEI, né? Microempreendedor Individual. A dica é o portal do empreendedor.gov.br, que existe todo o material, todas as informações para legalização, para quem vai constituir uma empresa nesse formato, como MEI, que fatura em torno de até R$60 mil por ano, ok? Aí o site do Sebrae que você tem também, aí que é o site que tem diversas informações sobre MEI, sobre empreendedorismo, então vale sempre a pena. Vocês podem entrar pelo sebrae.com.br e podem escolher o estado de vocês, aí, em que região que vocês estão, já que o nosso programa também vai pelo YouTube. Uma das vantagens de formalização pelo formato do MEI, microempreendedor individual, é que você pode ter a inclusão no INSS, né, uma taxa que vai variar entre R$40 e poucos por mês. Ao total, tem um valor exato, mas é mais ou menos isso aí, R$40 e poucos, vai depender se é comércio ou se é serviço. E uma contribuição para o INSS que já está embutido nesse caso, e você contribui para o Estado também se for comércio e contribui para o município se for serviço. Vai estar embutido nessa taxa. Caso você tenha algum problema e tenha que se afastar, você pode se afastar pelo INSS. Então, você está coberto, além da questão da aposentadoria também pelo mesmo órgão, né? Que é o que se, às vezes, reclama o pessoal que fala assim, eu vou trabalhar e não vou ter registro, ou não vou estar numa condição de ter respaldo do INSS. Nesse caso, o governo criou, com o respaldo do próprio Sebrae, que o Sebrae foi muito importante nesse processo. No caso, a Presidência da República, na época, comprou essa ideia, os ministérios lá, e fizeram todo um esforço para que o Câmara e o Senado aprovassem a legislação para o MEI. Muita gente que era informal acabou se legalizando, eu acompanhei isso de forma... Acompanho porque eu trabalho também com empreendedores, e a gente percebe que isso fez com que muita gente, primeiro, passasse a contribuir e passasse a ser visto como cidadão, né, cidadania na questão do empreendedor individual.
Além disso, é possível, no formato do MEI, você contratar um funcionário. Sim. É um custo menor, existe o custo do funcionário, que é o mesmo que existe em qualquer empresa, mas a contribuição do INSS é menor do que numa empresa normal. Seja ela esteja no Simples ou não esteja no Simples, é mais barato. Então, existe uma vantagem nesse sentido. Bom, além disso, tudo que a gente está falando, então, comportamento empreendedor que é importante, né? Sim, sim. Iniciativa, planejamento. Planejamento, a questão também de você buscar informações, porque começar um negócio não é simplesmente eu ter ideia e sair fazendo. Às vezes eu tenho que visitar outros que fazem a mesma coisa que eu tenho que analisar se esse mercado comporta a ação que eu vou fazer. A questão de você ter um planejamento e um monitoramento desse trabalho, você ter um controle exato das suas finanças, como nós comentamos antes. É um dos grandes problemas, viu? Tanto de abertura como de continuidade das empresas. Exato. A pessoa às vezes quebra por desorganização do processo de controle financeiro da sua empresa. Sim. Eu costumo brincar quando eu dou curso de empreendedorismo dizendo o seguinte, a pessoa abre o seu próprio negócio, começa a ganhar dinheiro, aí já começa a ter pizza todo final de semana, é festa para os amigos, aí resolve comprar um carro, troca de apartamento, troca de mulher, troca de marido, quando vai ver, o emprego trocou ele, né? O que ele fez já não serve mais. Né? Gastou demais. A questão desse controle, ele é muito importante, ter um bom controle de fluxo de caixa, você saber exatamente o que está entrando, o que está saindo, para onde vai, que é um detalhe mínimo. Agora, o detalhe maior que eu posso assegurar é o seguinte, uma boa parte das pessoas, muitas vezes, quando estão empreendendo, acham que começou a ganhar dinheiro e ficou rico, confunde, né? Faturamento com lucro, confunde o dinheiro da empresa com o seu próprio dinheiro, como nós mesmos comentamos, e de repente assim, não é todo o dinheiro que entra que pertence ao empresário, a maior parte disso pertence à empresa. Você tem que pagar fornecedor, você tem que pagar o governo, tem que pagar uma infinidade de coisas para deixar as contas em dia. Por isso que é bom você separar o que é da empresa com o seu, para que você destine um valor que você vai tirar mensalmente da empresa como o seu pró-labore, que é o seu salário como dono da empresa. Né? Isso. E o detalhe maior também é o seguinte, saber separar seus custos, né? O que é seu custo fixo? Saber lá o seu aluguel, seu telefone, quando não é usado para vendas, saber exatamente o seu gasto de água, se você, por exemplo, não é uma lavanderia, a água vai ser um custo fixo. Todo mês você vai pagar basicamente a mesma coisa, a sua luz, né? E o detalhe é que muita gente às vezes confunde isso. Ou, um detalhe legal que eu também posso citar é assim, você já tem que apropriar suas contas, já saber as datas dos vencimentos para você apropriar o dinheiro para poder pagar. Não é deixar entrar o dinheiro para ver o que você vai pagar, né? Aquela história de sortear o que paga para saber se vai dar para pagar todo mundo ou não. Em compensação, muitos já começam a gastar por conta e quando chega na hora de pagar as coisas já não tem mais dinheiro. É muito perigoso isso, porque um bom negócio muitas vezes deixa de ser rentável, ele deixa de existir por falta de controle, principalmente dessa questão das finanças. Exatamente. Voltando a um ponto que a gente estava falando antes, as escolas técnicas hoje começam a focar nessa formação de empreendedorismo. Então, você tem o próprio Pronatec, que é um programa nacional, bancado pelo próprio governo, Sim. onde as pessoas são 500, 600 cursos, 700 cursos diferentes, e alguns deles existem a matéria de empreendedorismo. Sim. Então você pode fazer um curso até de, por exemplo, de beleza, manicure, que existe um modo de empreendedorismo, né? Então, e hoje existe essa condição de você prestar serviço para mais de um salão, você prestar serviço direto na casa do cliente, né? E aí você tem um preparo, não só técnico, mas um preparo comportamental para que você possa o quê? Empreender no seu negócio. Então você que é não só que é mais novo, tem idade é jovem, mas que pretende fazer um curso, né, técnico ou de formação, que seja um curso breve. Você pode ver, tanto no Pronatec, aqui no estado de São Paulo, a FATEC, né, as ETECs da vida, e aí no seu estado alguns cursos técnicos que existem disponíveis aí, e aí você pode buscar que curso que tem, que resultado ou que tipo de essa profissão, esse trabalho tem como resultado, como é que está o mercado na sua região, como você mesmo falou de pesquisar. E aí você pode fazer um curso desse e já ter um preparo para que você também, né, vai se preparando de forma do seu comportamento para o foco empreendedor. E é óbvio, né? O Sebrae também tem muito curso, seja online, seja presencial. Exato. Alguns que são pagos, outros não, que também são de preparação para o próprio comportamento empreendedor. Além disso, tem outra coisa. Como o próprio Djalma estava falando, existem cursos que são para preparo da gestão desse seu negócio. Sim, exato.
Não é porque eu sou individualmente um empreendedor que eu não tenho que pensar como uma empresa, porque ela é uma empresa. É uma empresa. Inclusive, se você vai pelo microempreendedor individual e cadastra lá, você faz um cadastro e sai um CNPJ, que é um cadastro de pessoa jurídica, de empresa. Né? Com isso, você tem a empresa tem o seu CNPJ e você tem o seu CPF. São pessoas diferentes, pessoa jurídica e pessoa física. Trate a sua pessoa jurídica de forma distinta. Então, faça como o próprio Djalma falou. Cuide das suas contas. Separe a forma de divulgação do teu negócio, de preparo, qualificação pessoal. Exato. Não é isso, Djalma? Inclusive, Paulo, é muito interessante fazer a comparação da empresa como se fosse um bebê recém-nascido. Né? Eu tenho que alimentar, eu tenho que ver a temperatura, eu tenho que trocar, eu tenho que agasalhar legal, eu tenho que pôr para dormir no momento certo. A empresa é a mesma coisa. Até ela começar a andar, até ela começar a dar resultado, leva um certo período. Mas durante esse período, todo cuidado é pouco, toda atenção é pouca. E um detalhe, começou a andar, começou a falar, não pode largar sozinho. Né? Tem que continuar acompanhando, porque assim, como ser humano também, tem todo o seu processo de nascimento, vida e morte. Tem um momento também que esse microempreendedor tem que se questionar se ele quer continuar como microempreendedor, se ele quer se tornar uma empresa maior, se ele vai querer mudar de ramo. Inclusive agora, este ano, já mudou um pouco a legislação, já estão entrando outras empresas no Simples. É que o Simples mudou. Mudou, então está abrindo portas. Agora é por faixa realmente de faturamento, não é por tipo de empresa, porque existe essa restrição. Isso, e para muitos até tem que avaliar qual é a vantagem de mudar, né, dessa faixa para ver se realmente compensa ou não. Algumas pessoas que se regularizaram antes como empresas normais, que hoje veem a possibilidade de tentar dar um passo, né, e deixar de ser empresa normal para passar a ser microempreendedor. Mas, na realidade, tem que estudar muito. Um contador é uma figura importantíssima para orientar. Às vezes, até um advogado é importante, dependendo do ramo que você atua, se vai valer a pena fazer aquilo. E uma coisa que a gente tem que considerar, assim, que é o ponto crucial, é esse seu desejo de causar alguma mudança, esse seu desejo de suprir o mercado, de atender essa clientela, essa sua disposição de, às vezes, ter até horários extras de trabalho, porque o empreendedor não é aquele que ganha dinheiro e vai para casa dormir cedo. Às vezes ele vai trabalhar muito mais do que a pessoa que está CLT. E um detalhe também, às vezes tem que se dedicar muito mais para atender um cliente num dia de chuva, fora de hora, às vezes vai ter que perder domingo sem família, né? Porque assim tem que produzir, tem que entregar, tem tempo, tem prazo. E a questão que a gente tem que colocar é a questão das metas, né, Paulo? Isso aí. Ter metas. Não adianta eu só sonhar. Se eu não tiver um planejamento para executar passo a passo disso que eu quero, eu vou ficar girando no mesmo lugar e, de repente, eu me desmotivo e vou dizer que o mercado é ruim. Na realidade, eu não me planejei, eu não criei metas, eu não soube dar o passo a passo para poder chegar onde eu quero. Né? E uma das metas mais importantes que a gente pode ver é o seguinte: se eu tenho uma entrada de capital e eu quero ampliar o meu negócio, eu não posso sair ampliando sem ter a entrada do dinheiro. Eu não posso me endividar com o banco só pensando que o dinheiro do banco vai me dar a condição de eu poder ganhar o meu dinheiro e poder pagar o banco. Eu tenho que fazer um planejamento, saber quanto eu posso faturar por mês, o que eu posso ir fazendo. Do banco também analisar a taxa de juros, que é uma coisa que muita gente não faz. A prestação dá para pagar, que nem crediário. Mas com o banco é diferente. E outra coisa, ao tomar dinheiro, olhar, você é pessoa jurídica, às vezes a negociação para a pessoa jurídica é mais vantajosa do que a pessoa física. E muitas vezes a pessoa faz a confusão, ela pega na pessoa física para pagar a pessoa jurídica. Isso. Bom, como esse ponto, existem várias dicas, várias informações que são importantes. Nosso tempo terminou, mas fica aí a dica. Vocês têm várias coisas, várias informações. Lembra aí do site do sebrae.com.br, o do MEI, que é o portal do empreendedor.gov.br, para que você possa pegar as informações e complementares. Lembra também que nós temos o nosso facebook.com/Talentos em Foco, que sempre temos informações sobre o que passou no programa e sobre o que a gente tem disponível. Também pode acessar no youtube.com/Talentos em Foco os programas que já foram ao ar, ok? Entre em contato também para a gente ou conosco através do talentosemfoco@gmail.com. Obrigado, Djalma. Espero que você tenha aproveitado. Uma boa semana para você. Até a próxima.